Ô menina, já estou apaixonado por você. Ah, moleque, é o ritmo de forró em Recife, não tô de bobeira não. Olha, concordância verbal ainda. Aí a gente vai trabalhar aí mais umas 2 aulas falando sobre isso. E eu acho que na terceira aula, a contar dessa, a gente já entra em concordância nominal, finaliza e vamos quebrar tudo, hein? Vou falar de regência verbal, nominal, crase e a surpresinha no fim. Deixa quieto, vamos que vamos, olho na telinha, é agora, vai. Estava falando sobre concordância para o sujeito simples, vou falar agora sobre a concordância para o sujeito composto. A regra geral diz, RG, a regra geral diz, quando você tem um substantivo composto, o verbo fica no plural. A Copa do Mundo e as Olimpíadas vão beneficiar muito o Brasil, se bem que tá dando o que falar essa frase, né? Vamos lá. A Copa do Mundo e as Olimpíadas vão beneficiar muito o Brasil. Eu vou ser linchado depois dessa frase, eu tinha que trocar essa frase aqui. A Copa do Mundo e as Olimpíadas vão beneficiar muito o Brasil. Observe que o sujeito apresenta 2 núcleos. Portanto, o sujeito é composto. Se o sujeito é composto, o verbo vai concordar com ele em número e pessoa. Logo, a Copa do Mundo e as Olimpíadas vão beneficiar muito o Brasil. Não tem muito o que dizer, é simples assim e é só correr pro abraço. Agora, deixa eu te falar uma coisa que eu já havia falado quando eu dei aula de sujeito composto. Não me custa repetir. Quando o sujeito composto vier depois do verbo, anota isso. Quando o sujeito composto vier depois do verbo, o verbo pode concordar com o núcleo mais próximo. Então, se tivesse assim, quer ver, ó? Vai beneficiar a Copa do Mundo e as Olimpíadas muito no Brasil. Ou seja, a Copa do Mundo e as Olimpíadas vão beneficiar muito o Brasil. Mas como eu coloquei o sujeito composto depois do verbo, o verbo pode concordar com o núcleo mais próximo. Beleza? Não se esqueça disso, hein? Isso é importante. Agora vamos lá, número 1. Ordem e progresso só enfeita a bandeira. Ué, Pestana, o sujeito aqui não é composto? Como é que o verbo está no singular? É aí que tá, cuidado. Quando você tiver um sujeito composto representando uma ideia só, como por exemplo, ordem e progresso. Ordem e progresso é uma expressão que consta da bandeira do Brasil. Nessa expressão, ordem e progresso, eu tenho 2 núcleos que aparentemente constituiriam um sujeito composto, ou seja, um sujeito que levaria o verbo ao plural. Só que como se trata de uma expressão, o verbo fica no singular. Então toda vez que um sujeito composto dá uma ideia de uma coisa só, de uma expressão, por exemplo, vamos supor, a gente diz assim, quer ver, ó? Vamos supor que existisse uma revista chamada, sei lá, Ele e Ela. Não sei nem se existe essa revista, mas eu acho que já existe uma revista chamada Ele e Ela. Enfim, aí eu digo assim, quer ver, ó? Ele e Ela Ele e Ela apresenta matérias interessantes. Observe que Ele e Ela é o nome de uma revista, representa uma coisa só, é uma expressão. Então, toda vez que você tiver uma expressão, estiver se referindo a um ser só, enfim, o verbo vai ficar no singular. Tranquilo? Beleza? Então, o verbo vai ficar no singular, mesmo com o sujeito composto, quando esse sujeito representar um ser só ou for uma expressão que tem o valor de uma coisa só. Agora vejamos o número 2. Vão trazer benefícios à Copa do Mundo e às Olimpíadas. Isso é o que eu havia acabado de falar. Ou seja, o verbo, quando estiver antes do sujeito composto, ele poderá ficar na
terceira pessoa do singular ou simplesmente no singular. Beleza? Vai a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Observe que o verbo no singular está concordando com Copa, que é o termo mais próximo. Agora, vão está concordando com todos os elementos do sujeito composto. Beleza? Então, toda vez que o sujeito composto vier depois do verbo, a concordância pode ser atrativa, e aí o verbo vai ficar no singular, ou o verbo pode concordar com ambos os elementos, ficando no plural. Tanto faz, você decide. Número 3. Cada jogador, cada time, cada um deles deve manter o espírito esportivo. Os gramáticos ensinam que quando você tiver o pronome definido cada dentro de um sujeito, por mais que o sujeito seja composto, o verbo vai ficar obrigatoriamente no singular. Então, observe que estas regrinhas que a gente está vendo, a partir de agora, são regras que fogem à regra geral. Porque, a princípio, você pensa assim, bem, se o sujeito é composto, o verbo tem que estar no plural, ponto final. Só que não é assim que a banda toca, não. Você pode ter sujeitos compostos que levem o verbo ao singular e não ao plural, como é o caso dessa regra aí do número 3. Beleza? Então, quando você tiver o pronome definido cada dentro de um sujeito composto, você vai ter um verbo no singular. Não esqueça isso. Anota aí. Número 4. Eu e ele nos tornaremos pessoas melhores. Tu e ele vos tornareis pessoas melhores. Tornar-me-ei eu e meus amigos pessoas melhores. Cumprimentaram-se o professor e o aluno. Bem, tirando a última frase, observe que todas as frases apresentam como núcleos do sujeito composto pronomes pessoais do caso reto. Observe a primeira frase. Eu e ele nos tornaremos pessoas melhores. Os gramáticos ensinam o seguinte. O verbo, quando tiver como sujeito composto pronomes pessoais do caso reto, o verbo vai ficar com a pessoa que prevalecer. Como assim, Pestana? Observe que eu é primeira pessoa. Ele é terceira pessoa. Na segunda frase eu tenho tu, de segunda pessoa. Os gramáticos ensinam que o verbo vai ficar com a pessoa que prevalecer. E o que significa isso? Significa dizer que a primeira pessoa prevalece sobre a segunda. Portanto, o verbo vai ficar sempre na primeira pessoa, se eu tiver um pronome pessoal de primeira pessoa. A segunda pessoa vai prevalecer sobre a terceira. Se você tiver como núcleo do sujeito um pronome de segunda pessoa, aí o verbo vai ficar na segunda pessoa. Beleza? Então, observe a quarta regra. Eu e ele nos tornaremos pessoas melhores. Por que o verbo está na primeira pessoa? Porque a primeira pessoa prevalece sobre a terceira pessoa. Mas por que o verbo está na primeira pessoa do plural? Porque o sujeito é composto, apresenta mais de um núcleo. Agora observe a segunda frase. Tu e ele vos tornareis pessoas melhores. Observe que o verbo está na segunda pessoa do plural. Por quê? Porque dentro do sujeito composto eu tenho uma forma de segunda pessoa, que é o tu. E a segunda pessoa prevalece sobre a terceira, de modo que o verbo fica na segunda pessoa do plural. Plural por quê, Pestana? Porque o sujeito é composto, apresenta mais de um núcleo. Os gramáticos também dizem que é possível, nesse caso aqui, colocar o verbo na terceira pessoa do plural. Por quê, Pestana? É uma regra, os gramáticos permitem isso. Enfim, como é que poderia ficar a terceira frase? Tu e ele vos tornarão. Tu e ele vos tornarão
pessoas melhores. Então, os gramáticos permitem. Quando você tiver a segunda pessoa com a terceira pessoa, os gramáticos permitem que o verbo fique na terceira pessoa. Beleza? Agora, o ideal é a segunda pessoa. Terceira frase. Tornar-me-ei, eu e meus amigos, pessoas melhores. Ué, Pestana, não seria tornar eu e meus amigos nos tornarão pessoas melhores? Seria isso? Nos tornaremos pessoas melhores? Seria isso? Ou seja, tornar-nos-emos eu e meus amigos pessoas melhores? Afinal de contas, eu tenho um sujeito que apresenta a primeira pessoa. E você disse que a primeira pessoa prevalece sobre a terceira pessoa. Nesse sujeito composto, eu tenho a primeira pessoa e eu tenho um termo de terceira pessoa. Se eu tenho a primeira pessoa, deveria ser eu e meus amigos nos tornaremos pessoas melhores. Ou seja, tornar-nos-emos eu e meus amigos pessoas melhores. Mas é aí que está. Lembra que eu falei para você agora há pouco que quando o sujeito composto vier depois do verbo, o verbo pode concordar com o núcleo mais próximo. Ou seja, tornar-me-ei, ou seja, eu me tornarei, né? A ideia é essa. Tornar-me-ei, eu e meus amigos, pessoas melhores. Observe que tornar-me-ei, esse verbo está na primeira pessoa e o pronome aqui mesoclítico também está na primeira pessoa, concordando com o termo mais próximo. Agora, poderia concordar com os dois núcleos do sujeito composto? Com certeza. E aí ficaria como esse verbo? Ficaria assim, tornar-nos-emos. Tudo na primeira pessoa do plural. Beleza? Então você tem dupla possibilidade quando o sujeito composto vem depois do verbo. E para fechar, observe a última frase. Cumprimentaram-se o professor e o aluno. Ah, Pestana, tranquilo, esse eu já entendi. Quando o sujeito composto vier depois do verbo, consequentemente, o verbo pode ficar concordando com ambos os elementos ou concordando com o termo mais próximo. Ou seja, cumprimentou-se o professor e o aluno. Nesse caso, você não pode concordar com o termo mais próximo. Por favor, cuidado, pelo amor de Deus, cuidado com isso. Por um motivo muito simples. Quando há uma ideia de reciprocidade, e esse ser um pronome reflexivo recíproco, obrigatoriamente o verbo vai ficar no plural. Por que obrigatoriamente? Porque a ideia de reciprocidade indica que há mais de uma pessoa praticando a mesma ação. Então, quando você diz cumprimentaram-se o professor e o aluno, significa dizer que o professor cumprimentou o aluno e o aluno cumprimentou o professor. Então, ambos se cumprimentaram. Percebe isso? Então, como esse ser é um pronome reflexivo recíproco, consequentemente, você vai dizer o quê? Que ele vai ficar no plural, o verbo vai ficar no plural, quando tiver acompanhado de ser reflexivo recíproco. Tudo bem? Tranquilo? Cuidado com isso, não esqueça no dia da prova. Aí você me pergunta assim, pô, Pestana, mas não seria possível interpretar o cumprimentaram-se o professor e o aluno como esse ser como uma particular passivadora? Ou seja, o professor e o aluno foram cumprimentados? Não poderia interpretar assim? Olha, eu não posso dizer para você que não poderia, porque é possível de fato. É realmente possível. E aí, nesse caso, você me pergunta assim, pô, Pestana, então eu poderia dizer que o verbo pode ficar no singular, concordando com o termo mais próximo? É verdade.
Se você interpretar o ser como uma partícula passivadora, o verbo pode concordar com o termo mais próximo. Por isso que eu coloquei um asterisco para essa frase, porque essa frase é muito interessante. Ela te permite dupla interpretação do ser. E aí, quando você interpreta o ser como pronome reflexivo recíproco, o verbo fica no plural, obrigatoriamente. Agora, se você interpreta o ser como uma partícula passivadora, aí você pode colocar o verbo no singular ou no plural. Tanto faz. Beleza? Tranquilo? Eu disse que pode colocar no singular porque o sujeito composto está posposto ao verbo, né? Só por isso. Então, por favor, cuidado com essa última frase. O asterisco eu não coloquei à toa. Beleza? Cuidado com ela. Cuidado na hora da prova se o cara fizer alguma maldade dessa aqui. Próxima regra. A angústia e a ansiedade não o ajudavam a se concentrar. Observe que o sujeito composto está formado por núcleos sinônimos. Angústia e ansiedade são palavras sinônimas. São palavras que pertencem ao mesmo campo semântico. Ou seja, elas têm sentidos parecidos. E aí os gramáticos vão dizer que o verbo vai ficar no plural ou no singular. Tanto faz. Existem alguns gramáticos, por exemplo, que dizem que o singular é a única forma possível. Outros gramáticos vão dizer que o plural é o ideal. E aí, consequentemente, a gente chega à conclusão que, por haver tanta polêmica, trata-se de um caso facultativo. Beleza? Show de bola. Agora, observe a próxima frase. A ansiedade e a despreocupação nos constituem. Note agora que o sujeito composto é formado por núcleos antônimos. E aí, nesse caso, nenhum gramático discorda. Quando você tiver um sujeito composto com núcleos sinônimos, o verbo vai ficar obrigatoriamente no plural. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Cuidado com isso. Não esqueça. Fique esperto. Vamos lá. Um toque, um cheiro, um olhar bastaram para me seduzir. Note que esse sujeito composto apresenta uma ideia de gradação. Uma gradação decrescente. Por que decrescente? Porque um toque é algo mais forte que um cheiro, que é algo mais forte que um olhar. Então, por isso que é decrescente. De qualquer maneira, é uma gradação. Quando você tiver uma gradação nos núcleos do sujeito composto, o verbo vai ficar no plural. Alguns gramáticos dizem que o verbo também pode ficar no singular, como, por exemplo, o Manuel Pinto Ribeiro. Beleza? E aí você poderia dizer um toque, um cheiro, um olhar, bastou. Agora, a maioria dos gramáticos ensina que o ideal é o verbo no plural. Como a gente tem dupla opção, analisa na hora da prova qual é a melhor opção, tá certo? Número 7, vamos lá. Andar e nadar faz bem à saúde. O andar e o nadar fazem bem à saúde. Rir e chorar se alternam no ser humano. Olha só, vamos lá. Quando você tiver um sujeito composto, núcleos verbais no infinitivo, ou seja, quando você tiver um sujeito composto, formas nominais no infinitivo, como andar e nadar, o verbo ficará obrigatoriamente no singular. Não existe outra opção. Andar e nadar faz bem à saúde. O que faz bem à saúde? Isso. Isso o quê? Andar e nadar. Por outro lado, os gramáticos vão dizer que se você substantivar por meio de um artigo, um pronome, ou um numeral, ou um adjetivo, normalmente um artigo, tá, galera? Quando você substantivar o verbo no infinitivo, normalmente com um artigo,
Aí você vai dizer que esse sujeito composto é um sujeito composto formado não mais por verbos no infinitivo, mas sim por substantivos de fato. E aí, nesse caso, o verbo ficará no plural. Beleza? O andar e o nadar fazem bem à saúde. Aí o plural é regra e é obrigatória. Agora observe a última frase. Rir e chorar se alternam no ser humano. Observe que rir e chorar também são verbos no infinitivo e eles não estão acompanhados de artigo. Aí você me pergunta assim, pô, Pestana, então calma aí, né? Então, por que o verbo está no plural dessa vez, cara? O verbo está no plural dessa vez porque os gramáticos ensinam o seguinte, quando você tiver um sujeito composto formado por verbos no infinitivo, antônimos, rir e chorar são antônimos. Quando você tiver como núcleo termos antônimos, o verbo ficará no plural obrigatoriamente. É uma regra e a gente deve obedecer. Ponto final. Oitava regra. Os pedidos, as súplicas, o desespero, nada o comoveu. Observe que eu tenho um sujeito composto. Os pedidos, as súplicas, o desespero, eu tenho aqui um sujeito composto. Sujeito composto. E depois eu tenho um aposto resumitivo, que é o nada. Ou seja, o nada está resumindo todos os elementos anteriores do sujeito composto. Quando você tiver um aposto resumitivo, o verbo vai concordar obrigatoriamente com esse aposto resumitivo. Normalmente, os apostos resumitivos são formados por pronomes indefinidos como nada, tudo, ninguém, todos, enfim, palavras que sintetizam, que resumem termos em sequência anteriores. Tudo bem? Então o verbo vai ficar no singular concordando com o aposto resumitivo. Esse é o único caso que eu conheço em que um verbo concorda com um termo que não seja o sujeito, né? No caso aí concordando com o aposto. Vamos lá. Número 9. Nenhum nem outro vieram ou veio aqui. Qual é a forma correta? Nenhum nem outro veio ou nenhum nem outro vieram? A maioria dos gramáticos vão dizer nenhum nem outro veio. Porque a ideia de exclusão aqui é uma ideia patente. Só que outros gramáticos já vão dizer que o verbo pode ficar no plural ou no singular, que tanto faz. Por isso que, devido às polêmicas entre os gramáticos sobre concordância, a gente vai ter que dizer o quê? A gente vai ter que dizer que nenhum nem outro veio ou nenhum nem outro vieram e tanto faz. Beleza? Sendo a preferência o singular, inclusive do ponto de vista do Bechara, tá? Que é um gramático consagrado. Agora, vamos lá. Segunda frase. Nenhum nem outro se abraçaram aqui. Observe agora que o sujeito composto nenhum nem outro apresenta um verbo acompanhado de pronome reflexivo recíproco. E aí, toda vez que o verbo estiver acompanhado de um pronome reflexivo recíproco, ele vai ficar obrigatoriamente no plural. Porque quando você diz nenhum nem outro se abraçaram, significa que um não abraçou o outro não abraçou um. Então há uma ideia de reciprocidade, mutualidade. Daí que o verbo fica no plural. Próxima frase. Uma ou outra conseguirá uma boa classificação. Bem, quanto a uma ou outra, um ou outro, como a ideia de exclusão é muito clara e não permite possibilidade interpretativa de inclusão, você não titubeará. Um ou outro, uma ou outra, verbo no singular, game over. Beleza? Decore essas regrinhas aí, hein? Isso aqui já caiu uma vez na prova do CESP, nenhum nem outro, na prova da ESAF, e muita gente se ferrou porque não lembrou dessa regra. Cuidado. Agora, regra 10. Vamos lá.
Botafogo ou Cruzeiro ganhará o campeonato? O Botafogo ou o Cruzeiro tem grande chance de conquistar o campeonato. Nem o Vasco, nem o Corinthians ganhará o campeonato. Nem o Vasco, nem o Corinthians conquistaram meu coração, mas sim o Mengão. É Mengo! Vamos lá. Se liga só. Botafogo ou Cruzeiro ganhará o campeonato. Note que o sujeito composto está composto por dois núcleos excludentes. Note que o ou aqui tem ideia de exclusão. Como o ou tem ideia de exclusão, o verbo fica obrigatoriamente no singular. Afinal de contas, não é possível que o Botafogo e o Cruzeiro ganhem o campeonato juntos. Ou um ou outro vai ganhar, e não ambos. Portanto, esse ou dá ideia de exclusão. Tranquilão? Beleza? Agora, o Botafogo ou o Cruzeiro tem grande chance de conquistar o campeonato. Note que o ou aqui dá ideia de inclusão, ideia de adição. Portanto, se o ou dá ideia de inclusão, dá ideia de adição, isso significa que ele equivale a e. O Botafogo e o Cruzeiro têm grande chance de conquistar o campeonato. Observe que, nesse caso, o ou tem ideia de inclusão porque ambos têm chance de conquistar o campeonato. Se ambos têm chance de conquistar o campeonato e o ou tem ideia de inclusão, o verbo ter vai ficar no plural obrigatoriamente, assim como qualquer outro verbo ficaria no plural. Tudo bem? Então, quando o ou ligar núcleos do sujeito composto e ele tiver a ideia de exclusão, o verbo vai ficar no singular. Quando o ou tiver a ideia de inclusão, o verbo vai ficar no plural. Tá claro isso? Maravilha. Próxima frase. Nem o Vasco, nem o Corinthians ganhará o campeonato. Bem, quando você tiver nem, nem, a preferência entre os gramáticos é usar o singular. Por quê? Porque a ideia de exclusão é muito forte. Quando você diz nem o Vasco, nem o Corinthians ganhará o campeonato, você está dizendo que nenhum, nem outro ganhará o campeonato. É óbvio que alguns gramáticos vão dizer que existe a possibilidade de você colocar no plural. Mas a gente vai ficar com o singular porque a maioria diz que o verbo fica no singular. Tudo bem? Observe agora essa frase. Nem o Vasco, nem o Corinthians conquistaram meu coração. Note que eu coloquei o verbo no plural porque alguns gramáticos permitem essa concordância. Só que o que eu mais vejo é o singular. A maioria diz que se usa no singular. Portanto, quando você tiver nem, você pode colocar no singular ou no plural. Ponto final. Só que a maioria fica no singular, do ponto de vista dos gramáticos. Tudo bem? Vamos que vamos, prosseguindo. Vem comigo, right now. O amor ou o ódio exacerbados não levam a lugar algum. O amor ou o ódio exacerbados não levam a lugar algum. Note que esse ou está ligando núcleos do sujeito antônimos, amor e ódio. Quando você tiver núcleos com termos antônimos, o verbo vai ficar obrigatoriamente no plural. Beleza? Tranquilo? Show of ball. Não esqueça isso, for God's sake. Tranquilão? Maravilha. E para fechar o caixão na aula de hoje, observe a última frase. O Celso Cunha, ou Bechara, ainda está vivo. O Bechara está vivo, mas o Celso Cunha está morto. Então, qual a ideia desse ou aqui? A ideia desse ou é apresentar uma retificação. Então, esse ou apresenta uma ideia de correção, retificação. É como se eu estivesse corrigindo o que eu falei. O Celso Cunha, ou melhor, o Bechara ainda está vivo. Então, quando esse ou indicar retificação, o verbo ficará no singular. Beleza? Concordando com Bechara.
Tá certo? Olha para mim rapidinho. Game over, concordância verbal. Na aula que vem, a gente ainda vai falar sobre concordância verbal, porque são muitas regrinhas, muitos detalhes. Infelizmente, querendo ou não, a gente precisa saber, né, cara? Não tem jeito. E aí, mais pra frente, a gente entra em concordância nominal. Relaxa, que a gente está numa vibe boa. Eu espero que você revise essa aula de hoje, porque concordância é muito importante, principalmente para as bancas de grande prestígio. Tá certo? Show? Valeu!